Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Sadako DX, filme dirigido por Hisashi Kimura. Eu não iria comentar sobre esse filme no canal, mas eu mudei de opinião porque eu quero falar especificamente sobre a distribuição. No Brasil, esse filme se chama O Chamado 4, que eu considero o auge da desonestidade. Eu até entendo você querer trazer comparativos entre produções do Chamado entre Japão e Estados Unidos. Agora, buscar por continuidade onde não existe é absurdo, é desonesto. Eu tenho que dar um histórico aqui, porque existe uma sensação de continuidade com a franquia dos Estados Unidos. Em 2017, a Paramount decidiu chamar o filme Rings de O Chamado 3 em mercados como o Brasil, por conta de uma pesquisa de viabilidade que eles efetuaram na época com a faixa-alvo de 12 a 24 anos, em que um filme com o título O Chamado teria muito mais impacto, e foi por isso que em alguns mercados Rings virou O Chamado 3. E isso ocorre de vez em quando, é fato, mas uma coisa completamente diferente, que é o caso de Sadako DX, é você querer tornar Sadako Samara, de querer tornar Sadako a série de filmes, né? Os filmes japoneses como O Chamado. Isso é feito, na minha opinião, para enganar o público de maneira consciente. Existem pessoas que não acompanham notícias, não acompanham o dia a dia, que talvez só pelo título O Chamado vão se interessar, vão comprar o ingresso, vão assistir o filme, e eu tenho certeza que vão ficar decepcionadas se perguntando, mas peraí, qual relação tem com aqueles anteriores? Qual relação tem justamente com a Samara? Afinal de contas, o título também, no subtítulo você tem Samara Ressurge. O que aconteceu nesse caso, pessoal, é que a distribuidora brasileira importou um método, que é o método confusão de mockbusters dos Estados Unidos, como a The Asylum, de enganar também o espectador, trocando o título, buscando aí uma sensação de continuidade onde não existe, e é claro, né, buscando também pelo retorno. Por que você não colocou o título de Sadako Ressurge? Porque não teria apelo? Ah, mas O Chamado 4, Samara Ressurge, tem esse apelo, né, mesmo que não tenha conexão alguma. É um dos casos mais absurdos que eu já vi no mercado de distribuição. Nós vamos deixar de lado o oportunismo da distribuição para passar para o oportunismo da produção, porque nesse caso aqui você tem um esgotamento de uma fórmula de terror também em que parece que os produtores não sabem mais o que fazer. E olha, eu não estou dizendo que os filmes anteriores são maravilhosos, nada disso. É que aqui em Sadako DX nem o básico é estruturado, nem o básico é desenvolvido. Um esgotamento notório em que você pensa em uma articulação simples que não existe. É complicado. Pessoas que assistem a um vídeo amaldiçoado subitamente morrem. Essas mortes ocorrem em todo o Japão, e a Yaka, interpretada por Fuka Koshiba, é uma estudante extremamente inteligente que tenta revelar o mistério que envolve tal vídeo. Eu vejo em Sadako DX muito mais uma tentativa de fazer paródia com filmes de terror e até fazer uma certa graça com a própria franquia, com a figura Sadako. Veja, pode existir uma tentativa de atualização para uma nova base de fãs? Olha, poderia ser um caminho de interpretação. Nesse caso aqui tem um exemplo que poderia ser seguido, que é o exemplo da franquia Pânico. Franquia Pânico tem uma base de fãs dos 4 primeiros filmes, se atualiza para uma nova dinâmica de terror e consegue justamente essa conexão com uma nova base de fãs. Aqui em Sadako a aposta está num humor nas entrelinhas. Então veja, potencial não faltava, até porque você está atualizando a maldição, está querendo adicionar a questão da era digital, está querendo adicionar o avanço da tecnologia, o método de difusão, que agora são 24 horas na maldição apenas, né? Você poderia ampliar o comentário, inclusive, para falar sobre a Deep Web, para falar sobre o consumo imediato de conteúdo. Você quer consumir o maior número de conteúdos possíveis no menor tempo possível. E olha, explorar a Deep Web até mesmo no terror poderia ser uma ótima saída. Mas eu achei impressionante notar que não existe de fato uma cena de terror aqui. Existe uma tentativa de fazer um terror engraçado. E são termos distantes, né? E como é que eles vão tentar fazer esse terror que eu chamo de mais descolado, ou esse terror propriamente engraçado? Bom, eles vão pegar uma convenção tradicional, que é a convenção do jumpscare, e vão atirar na lata do lixo. A convenção mais seguida atualmente. Você não tem uma cena que te surpreende em Sadako DX, é absurdo. Se alguém tivesse me dito que esse filme aqui é um projeto escolar, é um projeto amador, eu não conseguiria de verdade. Eu não conseguiria achar um argumento para combater essa afirmativa, que é uma coisa que se torna aparente, né? As más atuações,
a forma como esse filme é montado, o descaso completo com a fotografia, a questão de que é um filme de terror que não assusta. Além disso, nós temos conceitos vagos sobre inteligência, investigação científica, a própria maldição de 24 horas, que poderia ser perfeita para uma dinâmica imediatista, como eu disse, mas que não dá para levar a sério nem mesmo pela dramatização da morte com o retorcimento, que é horroroso. Eu poderia falar da aparição sem impacto, da questão sonora precária desse filme também. É aquele tipo de filme que, quando rolam os créditos, você sabe que perdeu tempo, você fica chateado e pode ficar revoltado se foi enganado também pelo título, como eu falei, nessa questão do mercado brasileiro, que é absurda. Eu iria falar que esse filme aqui tá mais para uma pegadinha tosca, mal feita e grosseira, mas aí eu me lembrei que, olha, tem as pegadinhas aí, tipo das do Silvio Santos, que pelo menos tem um padrão de produção um pouquinho melhor que gera um certo entretenimento. Aqui não, aqui aquele caso perdido, aqui aquele caso que pagou o ingresso, não tem como pedir o dinheiro de volta, é acatar o prejuízo apenas. Para Sadako DX, no Brasil, o chamado 4, então, nota 1. Esse aqui tem um lugar garantido na lista de piores filmes do ano de 2023. Para quem for assistir, para quem for dar chance aí para esse projeto, muito boa sorte. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!